Olá, eu sou a Solange Melo. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. Mas não só. Neste espaço conhecemos companhias, grupos e coletivos portugueses partilhando as suas histórias, mas também intérpretes internacionais, investigadores e outras figuras da dança de dentro e fora do palco. E acrescentamos ainda mais diálogos, claro, neste caso a 3, e sobre espetáculos em cena e outros temas da dança, com a nova rubrica Show Must Go On. Neste episódio do Dança em Diálogos, conversamos com Alex Neural, fundador e diretor artístico da Focus Companhia de Dança, uma das companhias mais marcantes da dança contemporânea brasileira das últimas décadas. Falámos da criação da Focus, em 1997, e da construção de uma linguagem coreográfica muito própria, onde a emoção, a musicalidade e a relação com o público ocupam um lugar central. Falámos também do percurso de Alex enquanto intérprete, criador e diretor, e das diferentes companhias por onde passou. Falámos da passagem da Focus Companhia de Dança por Portugal, integrada no RHI 2026, numa digressão com apresentações em Leiria, Torres Novas, Cascais e Torres Vedras. Conversámos sobre o que significa colocar uma companhia em circulação, sobre o encontro com diferentes públicos e sobre a importância de plataformas e redes internacionais para a dança contemporânea. Olá, Alex. Muito bem-vindo ao podcast Dança em Diálogos. É um gosto ter você aqui, especialmente neste momento especial de digressão da Focus Companhia de Dança aqui em Portugal. Vamos a isso? Vamos. Alex, a Focus Companhia de Dança nasce em 1997, no Rio de Janeiro, como um espaço de criação, pesquisa e afirmação de uma linguagem própria dentro da dança contemporânea brasileira. Um projeto que surge muito cedo no seu percurso, quase como uma necessidade de construir um lugar onde o corpo pudesse ser simultaneamente expressão, comunicação e encontro com o público. Ao longo de mais de 2 décadas, a Focus afirma-se como uma das companhias mais consistentes no panorama brasileiro, reconhecida por uma assinatura coreográfica que cruza intensidade emocional, musicalidade e uma forte relação com o espectador. É neste contexto que o seu percurso se desenha, inicia os seus estudos em dança em 1994 e passa por estruturas marcantes como a Companhia de Dança Débora Kohler, a Companhia Nós de Dança, o Grupo Tápias e a Companhia Vacilou Dançou. Em 2000, apresenta Vértice, o primeiro espetáculo da Focus, e desde então constrói um percurso que atravessa criação autoral, ensino internacional e colaborações com diversas companhias e contextos, do Teatro Bolshoi no Brasil à São Paulo Companhia de Dança. Hoje estão aqui em Portugal, muito bem-vindo, não é? Já neste terceiro espetáculo da vossa digressão, e é um grande gosto receber-vos aqui, com uma digressão integrada no RHI 2026 e trazendo mais do que o vosso repertório, trazem a vossa identidade artística. Para começar, gostava que você pudesse dar uma imagem. O que é hoje a Focus Companhia de Dança? Nossa, né, você falando esse texto, né, descrevendo toda a minha trajetória, né, o meu percurso, me vieram várias imagens, né? E é difícil, né, resumir 25 anos em uma imagem só. E é difícil, talvez, eu pense no movimento, né? E assim, é como se eu não conseguisse definir o movimento como uma imagem, né? Mas como é um contínuo. Isso, como uma ação ou como algo em movimento, né? Então, assim, não, a imagem talvez a gente pense em algo parado, que é completamente o oposto, talvez, do que eu imagine que seja. Portanto, é uma imagem dançada, Isso, não é? Que vai exatamente, seguindo de um movimento que para o esteja outro. movendo, né? Que esteja, né? Assim, não estática, Sim. né? Então, engraçado, eu acho que eu penso, ao invés de uma imagem, ao contrário de algo estático. Algo que tem-se movido, Isso, transformado, renovado. Então, algo que não é uma coisa só, né? Tá em transformação, né? Tá em movimento. E como é que surge a companhia dentro da sua trajetória artística? Surge
acho que por acaso eu sempre falo que é um sonho que eu nunca sonhei, né? Assim, a companhia, porque o desejo de coreografar veio muito paralelo à minha formação como bailarino. Ainda no Brasil não é tão comum, né, um menino, um homem dançar. A gente tem ainda, acho que no mundo, mas principalmente no Brasil, assim, ainda tem uma questão de preconceito. É difícil os nossos pais colocarem um menino para fazer balé. Normalmente vai fazer futebol e a menina vai fazer dança, né? Então só que o meu amor pelas artes, o meu interesse pelas artes já veio muito cedo. Eu gostava muito de música, gostava muito de desenhar, queria ter estudado um instrumento, né? Então sempre gostei de teatro. E aí a dança apareceu e me pegou, assim, foi uma paixão fulminante que veio muito. E eu tive que correr muito, né? Eu comecei a dançar em 94, em 96, 97 eu já estava fazendo trabalhos profissionais. Então, assim, logicamente eu tinha o talento, mas eu corri muito atrás para correr atrás desse tempo perdido, né? E acho que a companhia aparece como uma consequência disso, como um próximo passo, mas até antes, né? Porque ela veio ainda na minha formação. Então, eu tive a oportunidade de me dedicar somente a Focus, mas eu ainda não havia dançado como bailarina, não havia sido dirigido, né? Então, até foi antes, assim que eu fiz o Vértice, que foi em 2000, em 2001 eu tive o convite para ingressar na companhia da Débora Couto, que é uma companhia, né, ainda muito importante no Brasil, que eu pude dançar em vários lugares do mundo, né? Portugal eu vim com a Focus, mas eu dancei em Singapura, eu dancei em Hong Kong, eu dancei em Londres, eu dancei no País de Gales, né? Então muitos lugares, Nova Zelândia. Então, assim, lugares que a dança me levou, que eu não esperava, né? Assim, e que continua me levando, mas eu precisei optar em ser dirigido primeiro para depois dirigir, né? E até, assim, passei por um momento na Focus que eu era bailarino e diretor, dançava as minhas criações. E hoje em dia eu tenho um lugar só de direção, que é outra coisa, né? Até eu penso assim, como eu conseguia, né? Realmente hoje em dia eu consigo exercer o papel de diretor com muito mais propriedade, porque eu me distancio do palco, me distancio e me concentro neles, a minha atenção é isso. E eu não sinto falta de estar no palco, porque eu estou no palco, né? A minha criação está ali, eles estão dando voz, né, às minhas ideias. É curioso isso que você diz, vários fundadores de companhias passam por esse processo, não é? Eu própria passei e realmente esse lugar de ainda estar a dançar e a dirigir é um lugar muito ingrato, porque você sente que nem está isso. Você não consegue fazer você nada. Não consegue estar presente ali no palco e não consegue estar presente no nada outro lugar. Nada é 100%, nem bailarino, porque principalmente, não sei se você era criadora. Sim. Então você fica ali dentro, tomando conta da coreografia, exatamente. Então é muito difícil. Ver quem está dançando, isso, ver se alguém errou na sua frente, a luz errou, errou, a música não entrou e você quer solucionar e não pode. Não pode. Então, é um lugar muito ingrato, mas ao mesmo tempo é um lugar de grande ensinamento, não é? Porque você fica absorve tudo aquilo, toma uma decisão consciente e depois consegue também desfrutar do outro lado com uma tranquilidade que nunca é tranquilo, mas apesar de tudo, você sabe que está só naquele lugar, não é? E você tem, eu acho que, esse lugar de fala, né? Até para você trocar com os bailarinos, né? De corrigir e de direcionar mesmo, né? E falar, dessa forma, principalmente, por exemplo, esse espetáculo, Still Rise, as duas primeiras peças, são 4 peças, né? Se chama Still Rise. Eu já ia lá chegar, sim. Não faz mal, antecipa. São 4 peças, as duas primeiras eu coreografei em 2008 e as duas últimas eu coreografei em 2018. Então são 10 anos de diferença.
que eu continuei com o interesse pelas composições do Steve Reich. E aí esse Steve Reich é nesse sentido de ainda, né? Ainda Reich, né? E é uma brincadeira também. Ainda fazer sentido. Ainda fazer sentido, ainda me inspira. E as 2 primeiras peças eu dancei. E as outras 2 eu montei. Portanto, em cima de outros corpos. fazendo o seu lugar agora neste... Isso, então eu tenho esse lugar de fala, né? De um lado, peças que eu coreografei, mas não passaram pelo meu corpo. E as 2 outras, assim, né? Então eu falei, eu pensava isso. Né? Então também... Portanto, a transmissão está muito mais do que só a transmissão da coreografia enquanto criador, você pode transmitir a sensação do movimento. Do intérprete, né? Do que passou pelo meu corpo. E também até um exercício para mim, que eu não trabalho dessa forma, mas de não querer que a pessoa exatamente como eu fazia. Eu posso dividir, eu pensava assim, lógico, você está indo muito para outro lugar que não é a ideia do que eu quero, mas logicamente me interessa também aquela interpretação. Claro, dar a liberdade. A liberdade. A individualidade, né? A particularidade me interessa muito no bailarino. Né? Então, mas voltando um bocadinho a esta ideia do princípio que você dizia que, portanto, a imagem não era estática, era em movimento, mas você reconhece uma identidade na companhia. Também é difícil, né? Eu acho que eu consigo identificar. Eu ouço, porque eu consigo. Tem companhias, por exemplo, no Brasil ou de coreógrafos que eu vejo. Essa peça é daquele coreógrafo. Eu consigo ver a assinatura, consigo ver. Em mim é difícil, porque talvez eu não busque uma assinatura. Você não busca? Eu não busco. Não é uma coisa. Na verdade, eu gosto de cada peça estar me estimulando por outros motivos, outras ideias, e isso fatalmente vai me trazer outro tipo de movimentação, outras qualidades de movimentação. Mas é comum eu ouvir, isso é a cara da Focus. Nossa, isso é a sua cara. E eu falo, entendeu? Então, assim, portanto, você acha que o público reconhece a sua identidade, mas você não tem essa busca, linha né? marcada, Isso. nem essa procura. Portanto, vocês estão baseados no Rio de Janeiro, certo? Sempre estiveram? Sempre. Mas com bailarinos de todo o Brasil. Ok. Então, assim, hoje em dia até tenho 2 do Rio, mas assim, eu já tive de São Paulo, do Espírito Santo. O Brasil é muito grande, certo. né? É continental, né? Então, assim... e é interessante, porque assim, um bailarino do Nordeste é diferente de um bailarino... Claro, traz registros diferentes. Exatamente. Eu ia passar precisamente por isso. O que é que você procura num intérprete da Focus? O que é que o atrai? Essa diversidade do movimento e da interpretação, pelos vistos, é importante para você, não é? Hoje, mas talvez até pela minha formação ou pela minha busca, assim... eu gosto de um bailarino versátil, que ele tenha uma boa técnica, né? Assim, não, vou chamar técnica clássica, mas não necessariamente, porque tem bailarinos que dançaram jazz, por exemplo. Portanto, tecnicista, você quer dizer tecnicista não necessariamente de dança clássica, exatamente. Tecnicista que execute com técnica. Mas que consiga conciliar, agregar os interesses de dança contemporânea. Claro. E também a gente quer tudo, né? Assim, que ele seja teatral, que ele seja expressivo, que ele seja forte, que ele seja resistente, que ele... Então, assim, a gente vai buscando, mas obviamente cada bailarino também tem uma especialidade, né? Tem algo que salta, não é? Que salta mais. Mas acho que é isso que é o bonito, né? De um trabalho em companhia, de você poder... intérpretes distintos também dentro da mesma identidade. E trabalhando juntos, né? Assim, diariamente, a gente tem uma carga horária de 6 horas diárias, 5 vezes a semana, viajando, fazendo uma média Fazem muita itinerância no Brasil. A gente faz uma média de 60 a 80 espetáculos por ano, por todo o Brasil, pelo fora do país também. Mas isso estreita muito o nosso convívio, né? A gente faz aula todos os dias juntos, então é inevitável você não olhar o outro, você não, né? Assim, você... Existe uma conexão, exatamente. Não é? Você não vai perder a sua essência, não me interessa que perca, mas também quando a pessoa entra aqui,
é interessante a pessoa falar essa língua, né? Assim, todo mundo é a língua da dança, mas tem aqui uma linguagem, né? Tem um jeito... Um ser e um estar particular, não é? Se ela tá muito diferente, né? Assim, de repente não vai caber. Eu acho que me interessa, né? Talvez isso resuma. É um bailarino com particularidade, que tem uma identidade, mas que fale essa voz, né? Que fale essa linguagem, defenda essa linguagem. E tu, quais são assim os grandes desafios de ter uma companhia independente no contexto cultural do Rio de Janeiro, do Brasil? Eu sei que vocês contam com o apoio da Petrobras e imagino que seja realmente muito importante. Essencial. Como é que tu podes contar-nos um pouco sobre a realidade brasileira, não é? Sim, é isso. Acho que você falou talvez o que seja essencial hoje, mas acredito muito em arte e principalmente uma companhia de dança, é um patrocínio, né? É algo que te permita uma continuidade, porque é um trabalho contínuo. Logicamente, existem trabalhos por projeto, né? Que você vai juntar um grupo, vai montar aquilo vai acontecer e aquilo acabou. No meu interesse é uma companhia de repertório. Claro. A gente está dançando isso, uma peça que foi criada em 2008. A gente está falando aí de quase 20 anos, né? Então, como é manter uma peça viva? Como é passar de um corpo para o outro? Porque assim, ok, tem um bailarino aqui que tá há 13 anos, mas um acabou de chegar há um ano. Então, como é que é você passar as informações? Elas vão mudando, mas é esse interesse, né, em estar criando coisas novas, mas ao mesmo tempo revisitando, recriando, olhando novamente, né, levando, né, assim, por que não trazer, né, agora estrear em Portugal algo que foi apresentado no Canadá, foi apresentado nos Estados Unidos, mas ele continuar vivo, né, e continuar atual também, né. Isso, eu acho que sim. Aliás, interessa-me muito essa questão do repertório, precisamente não só pela existência da peça, mas precisamente como é que ela existe com um novo corpo, como é que ela existe com um novo corpo, não é? Porque na pintura, por exemplo, aquele quadro está ali, alguém pintou e até pode tentar pintar alguma coisa igual, mas não é a mesma coisa. Na dança ela tem que ser passada por novos corpos, por novas ideias, apesar de tudo, e como é que essa peça sobrevive a toda esta passagem. Eu acho que isso é particularmente interessante no repertório, numa companhia, que é cada vez mais difícil, não é? Pelo menos aqui em Portugal é muito difícil. No Brasil também, no Rio também, assim, são pouquíssimas companhias, e o que é uma pena, porque eles estão trabalhando profissionalmente, eles têm um salário, eles podem viver da dança. E isso é tão importante, né? A gente trabalha, a gente leva uma vida para construir um bailarino, né? Então... E desde muito cedo, não é? Desde muito cedo, todos, né? Assim, até os homens que começam tarde. Não deixa de ser cedo. Não deixa de ser cedo, né? E assim, agora que está podendo, né, estar em cena, exercendo como profissão, né? Então, assim, você precisa de uma estrutura para você exercer como profissão, né? Então, é uma pena, mas eu vejo que é uma questão não só do Brasil, né? A gente sempre acha que o Brasil Não. Infelizmente aqui em Portugal também é muito difícil, e eu também quis muito fazer essa entrevista também para que possamos estreitar aqui e falar sobre esse problema, que pelos vistos é transversal, não é? No vosso caso vocês têm este apoio que já é contínuo há muito tempo. Já é mais de uma década, e é isso, assim, por causa, né, da Petrobras, a gente tem essa constância, né, de viagens, de manutenção dos espetáculos, de criação de novos espetáculos. A gente tem uma sede, né, um espaço que os ensaios acontecem, é alugado, né, mas sim, mas é a vossa casa, é a vossa casa. É a Focus Espaço de Criação, é um espaço que a gente consegue também trazer, receber outros grupos que querem usar, então é um apoio também com a comunidade. Exatamente. E isso é um exemplo muito, muito bom e muito importante, não é? Conseguir mostrar que há companhias que investem e que patrocinam estes projetos e que têm longevidade, que não são coisas só que acontecem, não é?
que tem e constrói uma longevidade e um enraizamento na comunidade e que dá exemplo e portas para próximos projetos e para outras empresas que apoiem, não é? Isso que você falou é isso, né? Assim, a gente precisa de referências, né? Assim, existe, né? É possível, né? Então, muitas vezes a gente, né, pensa até, poxa, eu não vou trazer, por exemplo, cenários, não vou visitar, né? Porque o Brasil não vai conseguir, mas aí você olha, por que não? A Pina Bausch vai levar aqueles cravos inteiros, exato, né? É possível, então, é possível, é possível, é só né? alguém ter vontade de... Exatamente. Eu queria falar um pouco sobre este espetáculo e também sobre a vossa digressão, não é? Que acontece aqui no RHI e que tem uma apesar de tudo, uma dimensão boa, não é? Portanto, vocês estiveram em 3 cidades já, não? Esta é a terceira cidade. Portanto, estiveram em Leiria, em Torres Novas, estão agora em Cascais e vão ainda para Torres Vedras. O que é que tu sentes de estarem aqui em Portugal? O que é que muda? O que é que muda fora do Brasil? E desta ligação connosco, não é? Porque temos ainda assim alguma ligação. Sim, uma super ligação, né? Eu sempre, assim, né? A gente, pelo menos, né, os brasileiros começam estudando quem descobriu o Brasil, né? Foi um português. Então, brinco que o culpado de tudo foi um português, né? E tem essa relação direta, né? Da língua, né? Também, né? A gente tem a mesma língua falada. E como que é isso aqui quando não há essa língua, mas tem a língua da dança, né? Então, embora eu esteja trazendo, né, também um compositor americano, minimalista, mas trago talvez questões, acho que as 2 primeiras peças eu digo que são mais físicas, eu tenho ali um interesse mais de uma construção coreográfica mais voltada às qualidades de movimento, à qualidade de fisicalidade mesmo, de muitos duos. Eu gosto de trabalhar muito os encaixes, os duetos. A terceira peça eu já falo do Holocausto, que é algo que, assim, eu acho que é mundial, que eu sempre tive medo de assumir que era sobre isso, mas é engraçado que principalmente judeus, quando assistem, reconhecem. Elas falam, é sobre o Holocausto? Eu falo, só que como eu não tenho esse lugar de fala, essa vivência, embora eu suspeite que a minha família, eu tenho a família de descendência tcheca, e eu suspeito que eles foram para o Brasil, só que acabaram que faleceram antes de eu poderes fazer essa investigação, sim. Isso, mas eu tenho quase certeza que eles foram, que eu tenho isso porque me toca muito esse tema, né? Quando eu leio esse sobre o Holocausto, que eu vejo, assisto filmes sobre, sempre me tocou muito. Sensível para muito ti, sensível. Então essa até numa instalação que eu vi de sapatos, que eram sapatos de crianças incineradas, e eu fiz essa versão, né, de sapatos, e, né, como que o corpo pode ser descartado e descartável como um sapato que tem uma história, né, o corpo e um sapato também, né, tem uma história, uma vida ali, né. E a última tem algo mais africano, que é a música, né? O Steve Reich se inspirou a uma viagem à África. Então tem a ideia desses colares, né? Do pescoço dessas, né, africanas, o corpo nu. O corpo do brasileiro é muito negro, vem muito essa batida, né, essa musical, né, tem todas as religiões de origem tem toda essa herança, africana, toda essa origem, né, essa herança que a gente tem. Então, assim, eu fico curioso, por exemplo, uma questão, as meninas, né, as mulheres estão dançando com topless. Exatamente, com o peito nu. Então, como é isso aqui? E até foi uma pergunta, eu perguntei, né, assim, como é? E assim, totalmente bem recebido aqui, não tem... né? E assim, no Brasil a gente acha que é um país super... E nem sempre. Nem sempre. Você vê pessoas com muito pudor e
poucas, mas assim, saem do teatro porque não estão se sentindo confortáveis em assistir aquilo. Então é engraçado, isso é uma questão assim, como é aqui, uma né, questão cultural, cultural, exatamente, sim. como é isso aqui em Portugal. E está sendo super bem Recebido, respeitado. claro. E assim, outra coisa que eu acho, que eu não vi ninguém com o celular. Ah, é? Eu não vi, pelo menos. Não me chamou a atenção. Não, eu também não costumo ver. Então, isso acontece, passa no convosco Brasil é uma muitas coisa vezes. que é fora do controle. É um mundo, assim, completamente... As pessoas estão esquecendo de assistir De essa parar. arte que é feita Aqui, agora, e efêmera, sim, efêmera. com um olho que é a lente mais importante, que é ela que vai trazer Sim, pro e é o coração, momento, não é? né? O momento de estarmos aqui é isso, é vai agora. só acontecer agora. Então essa paciência, esse tempo que a gente tira, né, e deixa aquilo acontecer, aquele momento, para você vivenciar aquilo que é único, nunca mais vai ser igual. As pessoas querem guardar ali no celular. Mas sem guardar nada, não é? Não guarda nada, não vai ver e não vai ver aquele vídeo depois. Você vai postar e que vai mais durar pegar 24 nele. horas, nem vai ver. Então, assim, acho que é isso, essa experiência que talvez, eu acho que é aqui acredito muito na Europa, na educação eu andando na rua aqui, como e na Europa em geral, como a história é guardada e é valorizada. Né? Você não prefere criar uma coisa nova, destruir uma igreja antiga para construir um prédio de luz. Você entende? No Brasil é isso. Eu morei do lado do meu prédio que eu moro, no meu apartamento que eu moro até hoje, desde 2 anos, eu moro no mesmo apartamento, sozinho hoje. Morei com a minha família, mas moro sozinho. Eu estudava num colégio que era do lado da minha casa. O colégio foi demolido para ser construído um prédio de luxo. Então, assim, como um colégio de 100 anos, como que você vai destruir uma igreja que tem uma história, um teatro, né? Então, acho que aqui tem essa questão tem mais essa preservação, eu isso? acho. E é tão importante, né? Assim, não é porque passou, é o contrário, passou. Como que foi? Como é que mantemos o que Como é que passou? mantemos? Olha para a história. Né? Porque até a evoluir, história mas vai nos dizer muito sobre o futuro, não é? Ou esse olhar vai a gente nos precisa poder do avançar, antes para saber sim. o depois, né? Depois, Eu acho que o mundo de hoje só quer saber, sabe, do para frente. Isso. O agora que é raso e que é rápido, e de um futuro que, né, que não chega nunca e que já foi, né? Porque cada hora sim, aquela ansiedade, não é? Aquela ansiedade. E em que momento é que está hoje, só para terminarmos, que também está quase a começar o espetáculo e você também quer ir ali, em que momento é que está a Focus hoje? O que é que tu pensas, já que estamos a falar de futuro, o que é que tu pensas a partir de hoje para o amanhã? Assim, a gente está no ano, né, de comemoração, de celebração de 25 anos, sempre, né, assim, de uns anos para cá, mas é uma prática que até eu gosto, assim, a gente fica com, pelo menos no ano, 6 espetáculos em cima, né, para poder dançar e não dançar somente um durante o ano, né. Então a gente acabamos de estrear um espetáculo chamado Bodas, que comemora, né, os 25 anos, então é como se fosse um apanhado, uma compilação, mas com revisitação também do que foi do caminho. Então foi um espetáculo muito bonito e muito emotivo para mim de rever, né, embora eu veja, né, eu assista, mas você combinar, né, refazer, recoreografar fazer música. Essa reflexão, juntar tudo assim. E é meio, eu falei que era um patchwork coreográfico, eu juntei tudo e refiz. É um ano muito bonito, assim, não é a primeira vez que a gente vem a Portugal, né, a gente veio em 2013, mas a gente está vindo Portugal, vai fazer Argentina, vai fazer China esse ano. Então, acho que então é um bom momento. É um bom momento que a gente tem a certeza que a gente tem um patrocínio sólido. Então, isso permite que você pense, você respire, né? Embora eu acredite muito que o artista, essa inquietação, né, seja importante, né, para a gente não
acomodar, sabe? Acho que é isso de você querer se superar. Eu acho que eu sempre quero fazer uma outra coisa, né? Algo. Mas também essa tranquilidade te permite falar assim, tá, deixa eu ver, se você me perguntar agora qual é o próximo espetáculo, eu não sei, mas eu sei que eu vou saber. Exato, você tem a tranquilidade, pelo menos dessa estabilidade, para você poder pensar com calma o que é que vem a seguir. Eu sei que vai virar a ideia, daqui a pouco vai ter né, um desejo, né? E deixar também que os acasos aconteçam. Né? Porque assim, eu fiz um espetáculo sobre Clarice Lispector, que é uma grande escritora, né, brasileira, né? E foi meio foi uma sugestão, né? Porque em 2020, foi até o ano da pandemia, faria 20 anos da Focus e a Clarice completaria 100 anos de vida. Então foi, por que não faz sobre Clarice Lispector? E eu nunca tinha lido nada dela. Aí eu falei, pode ser. Eu comecei a ler. E nunca mais parou. Isso, sabe? Então é tão bonito isso, né? Porque assim, aparece coisas, né? E a dança também te faz conhecer coisas, né? Claro, como a arte te faz, né? Você vai saber da arte, mas também a arte te aproxima coisas sempre também artísticas, né? Que eu acredito muito nessa fusão, né? Das artes. Né? Assim, eu me inspirei em literatura. Que não estão em caixas, não estão fluem eu entre adoro elas. vir para cá para ver museu e muitas vezes, como você falou da pintura, as pinturas vão me dando um movimento, né? Vão me dando aquela quietude vai dar me dá a ideia de gerar movimento. A partir dali gerar movimento. Então, Alex, foi um gosto falar com você. Obrigada por este tempo antes do espetáculo e desejo o melhor para você e para a companhia e estou muito ansiosa por ver o espetáculo, que com certeza será incrível. Imagina, prazer estar aqui, que eu espero estar em breve aqui de volta a Portugal. E eu no Brasil. Por favor. O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, está disponível a nossa newsletter em dediálogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões. A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação de e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.